queria ler junto contigo o livro de Neemias. Neemias, capítulo 4, versículos 7 seguintes. Deixa eu explicar um pouco o contexto dessa história. Neemias tinha saído, ele era o copeiro-chefe do imperador naquela época, e ele foi com o coração dele, Deus mexeu e ele voltou para Jerusalém. Jerusalém estava completamente destruída, e ele voltou a Jerusalém junto com uma expedição para reconstruir os muros de Jerusalém. Os inimigos não queriam que o muro de Jerusalém fosse reconstruído. Então, se levantaram de várias formas contra Neemias e a sua equipe para impedir que os muros fossem reconstruídos. Estão entendendo o contexto dessa história? E agora, no versículo 7 do capítulo 4 diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, isso eram povos, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados. Esses eram povos contrários ao povo de Israel. Então, quando eles viram que Jerusalém estava, os muros de Jerusalém, que era a proteção, estavam sendo construídas, esses povos inimigos de Israel ficaram irados contra isso que estava acontecendo. Então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então eles se uniram e disseram: vamos atacar Jerusalém e vamos causar uma confusão. Logicamente, ouvindo isso, o povo de Israel, agora no versículo 10 diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Diga assim: de maneira que não podemos edificar o muro. Ou seja, eles estavam indo bem, estavam avançando, estavam indo para frente, construindo, mas quando o inimigo se levantou, quando a situação se levantou, os povos vizinhos formaram exércitos para vir contra Jerusalém, e eles, provavelmente tendo ouvido isso, perderam as forças e disseram: não podemos. Diga assim: não podemos. Essa é o que eu quero falar hoje. O que eu quero falar hoje é sobre o que eu chamo de crenças enganosas. Coisas que ocupam a nossa mente, pensamentos, ideias, filosofias, votos que a gente faz, palavras que a gente diz, ideias que tomam a mente da gente, que não são verdadeiras. Parecem verdadeiras, pela experiência parecem verdadeiras, pela teoria parecem verdadeiras, pelos fatos parecem verdadeiras, mas não são verdadeiras. Diga assim: crenças enganosas que parecem verdadeiras, mas são falsas, enganosas. Então muitas dessas coisas tomam a mente das pessoas, tomam nossas mentes e fazem uma fortaleza na mente das pessoas. E essas ideias errôneas, ideias que não são verdadeiras, em função de fatos, em função de circunstâncias, em função de experiências que a gente tem, em função daquilo que a gente vê, a gente conclui certas coisas na nossa mente, parece que são verdadeiras. Tudo aponta que são verdadeiras, mas são falsas. Amém? Estão entendendo isso? Um caso muito conhecido na Bíblia é o caso de Jeremias. Jeremias
Se nós abrimos, abram lá no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículos 5 e seguintes. Deus vem e fala com Jeremias. Mas vamos ler o versículo 6. Então eu disse para o Senhor, Jeremias está falando: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Olhem aqui. Como é que Jeremias se via? Como uma criança. Como ele se percebia? Como alguém que tinha dificuldade de se expressar, dificuldade de falar. Amém? Você está entendendo? Aqui ele fala. Ele diz: não passo de uma criança, sou muito novo ainda, sou muito jovem. Não passo de uma criança. Ou seja, ele está falando de um menino, de um jovem. Aqui foi traduzido como criança, mas poderia ser traduzido também de um jovem, de um moço. Mas agora vejam, isso ele pensava que ele era. Ele diz: eu tenho dificuldade de falar, não consigo me expressar direito. Tenho dificuldade, sou muito novo, não tenho condições, Deus. Mas agora vejam o que Deus disse para ele: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre profetas, sobre as nações, sobre reino, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, mas também para edificares e para plantares. Quando ele se via, pelas experiências que ele tinha, pelos fatos, pela situação, por aquilo que ele percebia, ele achava que era uma criança, um moço, jovem demais, não tinha capacidade. Mas isso era verdade? Sim ou não? Não! Porque Deus disse: nunca mais fale assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não consegue imaginar, não consegue entender como, para Deus, isso é intenso, é forte. Quando uma pessoa foi escolhida, tem um destino, tem uma identidade de Deus, mas quando ela se opõe a essa identidade, quando ela não assume essa identidade de Deus, então Deus te levanta e diz: nunca mais diga isso. Então diga para a pessoa que está ao teu lado: nunca mais diga que tu não é ninguém. Amém? Por quê? Porque sobre esse pensamento, o diabo constrói toda uma estrutura para impedir que tu alcances aquilo que Deus tem para a tua vida. Isso se chama uma fortaleza. Vejam, não foi Satanás que criou essa fortaleza na tua mente. Essa fortaleza foi criada pelas circunstâncias. Foi criada pela tua família, quem sabe. Foi criada, quem sabe, pelas experiências. Foi criada, provavelmente, por aquelas coisas que rodeiam, pelas feridas que foram colocadas em ti, pelas circunstâncias que aconteceram, então limitou a tua vida. E agora, tu olha para ti mesmo e pensa que há limitação em ti. Como ele pensava que tinha limitação nele. Semana passada, estava aqui junto conosco, um apóstolo que tem um trabalho lá na Índia. Quem estava aqui semana passada? Amém. Então, vocês escutaram ele falar. Lá na Índia, existe, para mim, sinceramente, é o lugar mais terrível do mundo.
Sinceramente, já fui em muitos lugares. E eu falei com ele, e ele disse, eu também acho. Porque lá, a gente sente o ambiente na rua, a gente sente o peso espiritual, aonde a gente anda. É algo pesado. Parece que existem demônios oprimindo por todo lado que se vai. Realmente é muito forte. Mas lá existe uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, na cultura indiana, que se chama das castas. As castas indianas. O que são essas castas? Olhem o que é uma fortaleza mental. Eles dizem que uma casta é uma qualidade de pessoas dentro da sociedade. Então, funciona assim. Se tu nasceu numa família pobre, significa que tu pertence a essa casta de gente pobre, miserável, e tu nasceu assim, e tu deve morrer assim. Por quê? Porque se tu nasceu naquele lugar, foi por causa do destino que, quem sabe, na geração anterior, ou melhor, na encarnação anterior, tu foi uma pessoa ruim. Então, como tu foi uma pessoa ruim, agora tu deves ter nascido numa família que tem que trabalhar muito, que não vive muito bem, que vive na miséria, na desgraça, com doenças, porque tu precisa pagar o preço da encarnação anterior. Vocês estão entendendo? Mas esse ainda não é o pior. Que eles creem que nasceram e estão pagando um preço de uma encarnação anterior. O pior é que eles dizem, tu não pode fazer nenhum esforço para sair dessa situação. Ou seja, tu pertence a essa casta e tu tem que te colocar nessa posição até tu morrer para pagar o que a encarnação anterior fez de errado. Então, quem sabe, na próxima encarnação que tu nascer, vai nascer numa casta melhor. Agora, se tu fizer qualquer coisa para melhorar a tua situação, na próxima encarnação, quem sabe, tu nasça como uma formiga. Ou quem sabe, como uma pessoa ainda mais desgraçada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é um povo que está bloqueado na sua mente. Eles estão com uma fortaleza na sua mente e não fazem nada para mudar. Amém? Entenderam isso? Não fazem nada. Eles não podem fazer, porque na sua mente eles têm uma crença, uma ideia, um pensamento, que eles nasceram assim, daquele jeito, e vão morrer assim. E agora, quem nasce na alta sociedade, quem nasce numa família mais abastada, com mais condições, meu Deus, essa pessoa vive como que se fosse um marajá. Daí que vem esse nome, marajá. Porque aqueles que pensam que nasceram para servir, para ser escravos a vida inteira, servem aquele marajá quase de graça. Por isso que eles dizem que o melhor lugar do mundo para viver, para quem tem dinheiro, é na Índia. Porque com pouco dinheiro, tu tem centenas de pessoas trabalhando para ti e fazendo tudo de bom para ti. Porque as pessoas não vão fazer nada, nenhum esforço para crescer, porque vão fazer as coisas por um pouquinho de dinheiro. Se tem um prato de comida, já está bem. E vão te servir, vão falar, então quem tem dinheiro lá são marajás. O que eu estou usando esse exemplo aqui para mostrar o que é uma fortaleza mental, vocês estão entendendo? E agora, como essa fortaleza foi criada, Satanás sinta, os demônios sintam, essa fortaleza já existe e agora ele aproveita, por causa dessa crença
errada, enganosa, e lembra, toda crença enganosa é mentirosa. Ou seja, então ela é contra Deus. Diga assim, toda crença enganosa é contra Deus. Amém? Entendendo? É contra Deus. Ou seja, não vem de Deus, não procede de Deus e é contra Deus. Ou seja, ela afronta aquilo que Deus tem para a vida das pessoas. Então, as crenças enganosas que tomam conta da nossa mente, elas nos bloqueiam para nós não recebermos as coisas de Deus. Porque todas as nossas percepções, todas as nossas decisões, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós investimos e colocamos nossos esforços, são baseadas na forma de nós pensarmos. Por isso a Bíblia diz, lá em Provérbios 23, 7, diz assim, que o homem é aquilo que ele imagina na sua alma, aquilo que ele pensa. Então, se Satanás conseguiu fazer com que uma fortaleza fosse estabelecida na tua mente, tudo aquilo que tu vai perceber, sentir, tudo aquilo que tu vai, as tuas decisões, todos os teus esforços, todas as suas ações vão ser baseadas nesses pensamentos. E se eles estiverem errados, todas as tuas percepções, todas as tuas ações, todas as tuas decisões, se esse pensamento está errado, todas as tuas ações, consequentemente, vão estar erradas. Por quê? Elas foram baseadas em pensamentos errados. Pensamentos errados geram ações erradas. Amém? Estão entendendo isso? Então, essa é a arma, escute o que eu vou dizer, mais poderosa que eu entendo que o inimigo tem em bloquear as pessoas de receberem aquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque não compreendem, estão bloqueados e não conseguem aceitar, compreender, não conseguem entender e não conseguem agir, não conseguem tomar as decisões e não conseguem crer de acordo com aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas sim com aquelas, faz a sua vida, estabelece a sua vida, constrói a sua vida com base naqueles pensamentos errados. E se aqueles pensamentos errados dizem, como esse povo que estava ali construindo, e esse povo que estava construindo, quando eles ouviram, os inimigos estão vindo contra nós, e daí o que o povo disse? Desfaleceram nossas forças, não podemos mais. Era verdade isso? Não! Tanto que Neemias pegou, a Bíblia diz que eles oraram, Neemias deu uma espada na mão, e na outra um machado, e na outra a enxada, e diz assim, com uma mão vocês vão estar prontos para a guerra se eles vierem, e com a outra mão nós vamos continuar trabalhando. E colocou guardas nos lugares, e o que diz a Bíblia? Que eles venceram, construíram o muro em tempo recorde. Eu, inclusive, se vocês virem os muros que eles construíram em Jerusalém, neste pouco tempo, em questão de menos de um mês, disse, não pode ser que eles construíram isso. Em um mês construir isso, nem com a tecnologia que nós temos hoje toda, seria quase impossível de construir. Mas eles pensavam que não podiam. Estava certo o pensamento deles? Não. Mas se não tivesse um homem que estava com o pensamento correto, que foi Neemias, ele disse, nós podemos sim. Nós vamos lá, vamos continuar avançando. Os inimigos acham que vão poder nos deter, mas nós vamos continuar e nós vamos vencer. E se eles vierem, nós vamos ir contra eles e vamos vencer, sabe por quê? Porque o Senhor é conosco. Amém? E foi isso que Deus disse para Jeremias. Quando Jeremias olhou para os fatos, para as circunstâncias, para as situações, o Jeremias olhou para ele e disse, quem sou eu? Não passo de um jovem, um moço. Ele se chamou de menino até, né? Ele estava se subestimando. E Deus disse assim, negativo.
tu vai ser profeta para as nações. Diga assim, de menino para profeta das nações. Ele pensava que era menino e Deus dizia para ele que ele era profeta para as nações. Quem estava certo? Ele ou Deus? Deus! Então, deixa eu te dizer uma coisa. Tu não é aquilo que tu pensa que tu é. Tu não é aquilo que parece que tu é. Tu não é aquilo que dizem que tu é. Tu é aquilo que Deus diz que tu é. Como Deus disse para Jeremias, Jeremias, tu é profeta para as nações. Isso que ele era. Ele foi criado, ele foi destinado, ele nasceu. E no versículo 5 diz assim, desde o ventre da tua mãe te destinei para ser profeta para as nações. Ou seja, ele tinha nascido para ser profeta, mas as circunstâncias, as situações, os fatos, pareciam que ele era um menino incapaz. Então, quem tu é aquilo que Deus diz que tu é. E não aquilo que a tua mente, que o diabo, que as circunstâncias declararam e falam contra ti e dizem que tu és. Ou seja, tu é muito mais do que aquilo que tu pensa que tu és. Diga assim, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E não aquilo que as minhas experiências, as circunstâncias e os fatos mostram que eu sou. Amém? Entenderam isso? Muitas vezes tu pode ter tentado fazer uma coisa e não conseguiu, errou, não alcançou, não deu. E daí tu diz, eu não nasci para isso. Eu não nasci para vencer. É verdade? Mentira. Tu acha que Deus te criou, que Ele te colocou nessa terra para tu ser um derrotado? Diz assim, Deus estava pensando, vou fazer agora a Maria. Então vou fazer a Maria, agora eu vou fazer ela para ser uma derrotada. Quem é que tem um filho, e quando tem um filho, o filho nasce e diz assim, eu tenho desejo que esse meu filho não preste para nada. Mas tem gente que pensa assim da sua vida. Pensa que nasceu para não prestar para nada. Pensa que nasceu para não servir para nada. Pensa que nasceu para ser um derrotado. Não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou com um destino. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com valor. Deus te criou com uma capacidade. Deus te criou com uma habilidade. Há uma necessidade que precisa ser contemplada por aquilo que Deus te deu habilidade e capacidade para fazer. Amém? Você está entendendo? Tem coisas que estão esperando por ti. Tem grandes coisas que estão esperando para que aconteçam. Veja só. O povo de Israel estava todo... 3 milhões de pessoas estavam aprisionadas como escravos no Egito. 3 milhões de pessoas. Estavam esperando por um homem para os libertar. Então Deus se levantou, saiu do seu santo lugar, foi lá no deserto, no cara esquecido, desconhecido, abandonado. Ele mesmo se achava que não prestava mais para nada. E Deus diz, vem para mim, Moisés. Tem um povo que está sofrendo, estão clamando. E agora, vem que tem um trabalho para fazer. E estão te esperando lá. Amém? Estão te esperando. Eu tenho uma obra para fazer, foi para isso que tu nasceu. Tu nasceu para esse fim, para esse propósito. Mas Moisés, a primeira coisa que disse para Deus, quem sou eu? Como é que ele se via? Incapaz. Ele se via que a capacidade dele era de cuidar de ovelha emprestada no deserto. Assim ele se via.
Ele era um pastor de ovelha emprestado, como ele pensava que ele era? Isso ele pensava, e por isso que ele fazia isso. Mas o que ele era para Deus? Libertador de Israel. Um dos maiores líderes que a história já conheceu na humanidade. Estão me entendendo o que eu estou falando? Mas por quê? Havia uma fortaleza na mente dele, porque essa fortaleza foi criada por problemas que haviam acontecido no passado, a criação, tudo o que havia acontecido, e depois ele matou um dos guardas do Egito, e ele ficou com medo, fugiu, ou seja, ele se sentia uma pessoa pelas experiências, uma pessoa derrotada, uma pessoa que fez coisas erradas, então ele não poderia alcançar grandes coisas. Ele não poderia fazer grandes coisas. Afinal, ele estava numa situação e Deus disse, não, Moisés, tu pensa que tu é isso, mas eu te digo que tu é o libertador de Israel, e eu te chamei, te levantei, te criei, cuidei de ti, para que tu chegasse nessa situação. Eu te preservei lá no meio, enquanto todas as crianças estavam sendo mortas. Eu te preservei, cuidei de ti, porque eu tenho um plano na tua vida. Eu tenho um plano na tua vida. Mas ele não percebeu este plano, pensava que ele servia para ser cuidador de ovelha no deserto. Ovelha emprestada, nem dele ainda era. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Lá no livro de Amós, no capítulo 4, creio que é versículo 7, Deus vem e chama este homem, chamado Amós. E Deus chama Amós. E Amós... Não é esse versículo. Vamos ver se eu já digo. Amós no capítulo 7, não no capítulo 4, verso 14 e 15. Então, Amós, Deus chama Amós para que ele seja um profeta. Mas ele cuidava de quê? Ele cuidava de gado. Ele era boiadeiro. Respondendo Amós, disse a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. O que ele fazia? Plantava árvore e cuidava de gado. Ele diz, isso é que eu sei fazer, isso é. Era isso que ele era? Ele diz, o que eu sou? Planto árvore, planto sicômoros, cuido de sicômoro, planto isso, ou seja, eu trabalho lá na agricultura e cuido do gado. Quem sabe tinha gado de corte, quem sabe ele tinha gado que ele tirava leite, quem sabe todo dia ele estava tirando leite do gado e estava cuidando dos bois e do gado lá e coisa e tal. E daí Deus disse para ele, não, tu não é isso, tu acha que tu é isso. Ele achava que não era profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ou seja, ele achava que não era profeta, achava que era boiadeiro, mas Deus disse assim, não, tu não é boiadeiro só. Eu te chamei para ser profeta. Amém? Está me entendendo? Por quê? Ele dizia, quem sou eu? Que capacidade eu tenho? Agora, pastor João falou sobre Pedro. E começou falando, Pedro se achava tão insignificante, era grosso mesmo. Era lá da Galileia. Galileia era terra de gente pobre, miserável, de gente sem muito valor, gente sem muita etnia, sem, como é que o cara diz? O cara que não tem pedigree. Ele era galileu, gente sem pedigree. Ele não tinha pedigree, não tinha nada. Não tinha história de ser um fariseu, não tinha história de ser um escriba, não tinha história de ser um religioso, nem tinha muita história. E agora o que ele era? Pescador.
E ele achava que ele era pescador. Quando Jesus se aproximou dele, o pastor João falou: mas te retira de mim, porque isso aqui é coisa muito grande, eu sou só um pescador. E Jesus disse: tu pensa que tu é pescador de peixe, mas vem após mim, porque o que tu é verdadeiramente é pescador de homens. Mas ele pensava que ele era pescador do lago de Genezaré. E Jesus disse: não, tu é pescador para todas as nações, e não vai pescar peixe, vai pescar homens. Tu não vai tirar peixes mais da água, tu vai tirar homens do inferno. E ele foi, começou a ter coragem, começou a achar que era o cara. Ele disse para Jesus: Jesus, eu quero ir contigo aonde tu vai. E daí Jesus disse assim: tu quer ir junto comigo? Aonde eu vou? Eu serei fiel, irei aonde tu fores. Jesus disse: hoje mesmo tu vai me negar. Então ele negou Jesus 3 vezes. Na frente de uma mulher doméstica que não tinha autoridade, que não tinha muita coisa, numa conversa fútil. Não teve coragem de assumir quem ele era. Não teve coragem de assumir a posição dele. Jesus tinha avisado ele, mas ele não tinha coragem de assumir. Ficou com vergonha. Quando Jesus morreu, ficou com vergonha da situação dele. E daí, o que veio na mente de novo dele? O que eu sou? Pescador. E daí o que ele disse? Olha como ele disse. Preste atenção. Acompanhe comigo. Livro de João. Capítulo, creio que é 21. João, capítulo 21. Olha, veja o que está aqui no versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. O que ele achava que ele era? Pescador. As circunstâncias, os erros, as falhas. Mas falhou feio, tropeçou, falhou, errou. Ele disse: realmente, sou um pescador. Ele era um pescador de peixe? Na cabeça dele. Mas para Deus ele era o quê? Pescador de homens. Vocês estão entendendo? Mas havia uma fortaleza na mente dele. Que essa fortaleza foi, que fez o quê? Essa fortaleza foi confirmada quando ele negou a Jesus. Ele diz: é verdade mesmo. Jesus disse que eu era pescador de homens, mas de fato mesmo, eu não sirvo para isso. Errei de novo, falei de novo, está aí, está provado. Meu negócio é pescar peixe, vou lá e... Vocês estão entendendo? Essa fortaleza que existe na mente da gente, elas são confirmadas pelas experiências que nós temos na vida. E a gente vai, cada vez que tem uma experiência negativa, a gente vai achando que é verdade aquela ideia mentirosa que está na mente da gente, como ele achou. Essa ideia era enganosa, era errada, era diabólica. Mas ele, depois de tudo que Jesus tinha preparado, ele falhou feio. E diz: olha mesmo, eu sou pescador de peixe, vou pescar. Quando ele foi pescar, estava voltando. Olha só, não tinha pego peixe nenhum. Nem para isso ele servia mais. E de longe viu chegando, Jesus disse: vocês têm alguma coisa aí? Não tem? Então joga a rede para o outro lado. E jogaram a rede, a Bíblia diz que pegaram 153 grandes peixes.
E o barco e a rede estavam quase, não conseguiam carregar de tanto peixe que tinha ali. E quando eles chegaram na beira do lago, viram que era Jesus que estava ali. Eles perceberam já. Nem perguntaram nada. Foi quando Jesus pediu para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, te amo. E daí Jesus fez o quê? Devolveu para ele aquilo que era a identidade dele. Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Vocês estão entendendo? O que Jesus disse para ele? Pedro, tu achava que tu era pescador? Até pescar sem mim tu não pode. Pedro, tu não é pescador de peixe. Pedro, tu é pescador de homens. Cuida do meu rebanho. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então ele entendeu que o destino dele era esse. A identidade, a grandeza dele era essa. E daquele homem que tinha uma distorção mental, aquele homem que tinha uma fortaleza mental, uma ideia errada, Deus pegou aquele homem e mudou aquele homem. A tal ponto que a Bíblia diz assim, que os reis das nações diziam: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. O que ele estava fazendo? Transtornando o mundo, mudando o mundo. Diga assim: Deus faz de gente insignificante homens que fazem a história. Amém? Entenderam? Agora, tu está aqui na igreja. Por que Deus te trouxe aqui? Para resolver um probleminha que tu tem? Meu querido, que Deus medíocre é esse que tu tem? Vou dizer bem verdade. Tu não conhece esse teu Deus de verdade. Porque se tu quer apenas que Ele resolve um probleminha para ti, Ele diz, tu quer apenas que Ele resolve um probleminha, Ele diz, eu tenho muito mais para te dar. Eu tenho para te colocar numa posição muito maior do que tu imagina. Tu vem para que eu faça uma coisa, mas eu quero te dar coisa muito maior do que isso. Tu quer pescar peixe, mas eu quero que tu pesque homens em todos os lugares e construa a história. Por isso que a Bíblia diz assim, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque se o teu pensamento fosse o pensamento de Deus, meu Deus. Imagina Pedro, ele ia continuar tentando pescar peixe. E nós não teríamos chegado até aqui onde nós estamos agora. Tu está aqui, querido, para Deus restaurar a tua identidade. Diz assim, mas eu falhei, apóstolo, eu errei tanto, eu nunca consegui fazer nada direito. E Pedro errou muito mais que tu. E Davi errou mais que tu. Deus hoje te trouxe aqui para dizer que Ele tem contigo um projeto muito maior. Deus quer mudar a tua mente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus quer pegar a tua mente, essa fortaleza que foi criada por circunstâncias, pelas situações. Tinha um pastor, agora ele é pastor, ele não era, tinha um pequeno grupo de pessoas que estavam com ele. E eu comecei a ir lá, fazer treinamento com eles. E ele era um líder. Ele era um líder de um grupo, tinha 10 pessoas. E daí nós estávamos treinando, fazendo. E ele sempre me pedindo assim, apóstolo, quando o senhor vai mandar um pastor para cá, para cuidar do pessoal aqui? E eu disse assim, vamos esperar um pouco. E eu passando o treinamento. E ele, quase todos os meses, apóstolo, quem é o pastor que o senhor vai mandar aqui? E eu disse, vamos esperar mais um pouco.
Daí ele disse: apóstolo, o senhor não pode mandar o João aqui para ser o nosso pastor? Eu disse: vamos esperar mais um pouco. E foi indo. Ele disse: mas ele sempre fazia: como é que nós vamos ficar aqui? Quem vai ser o nosso pastor aqui? Eu disse: vamos esperar mais um pouco. Quando terminamos o treinamento, estávamos lá terminando, começando tudo. Ele disse assim: apóstolo, o senhor não vai mandar ninguém para cá, né? Eu disse: não, porque tu é o pastor desse povo. E hoje tem uma igreja com muita gente, influenciando muita gente, fazendo muita coisa, sendo reconhecido e honrado, mas ele não se achava assim. Amém? Estão entendendo? Mas eu sabia que ele era o pastor daquele povo. Se eu dissesse, tivesse mandado alguém lá, ele não seria, e Deus não teria feito. Hoje é uma pessoa muito importante dentro da rede. Uma pessoa que tem um coração para servir a Deus, uma igreja bonita, grande. Né? Mas antes ele se achava o quê? Um líder de um grupinho. E agora ele, a esposa dele, já estão formando muita gente. E Deus está abençoando eles. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te dizer algo. Tu não está aqui por acaso hoje. Tu não veio hoje só para escutar uma palavra. Deixa eu te dizer. Se tu acha que tu é incapaz, melhor ainda. Sabe por quê? Porque daí tu vai ter que confiar em Deus de verdade. Amém? Tu vai ter que confiar em Deus de verdade. Vai ser mais rápido ainda. Vai ser melhor ainda. Porque ele diz: te tirei de trás das malhadas. Assim ele fez com Gideão. Gideão, eu gosto dessa metáfora. Quando Deus foi lá falar com ele, o Senhor chegou lá para ele e disse: Gideão, homem valente, vai nessa tua força libertar o povo de Israel. Ele olhou para o lado, olhou para outro. E disse: não estou vendo ninguém aqui que é homem valente. Errou de endereço, falou para o anjo que tinha ido lá falar com ele. Ele disse: é contigo mesmo que eu estou falando. E ele disse: como posso ser um homem valente? Preste atenção. Quem era Gideão? Olha bem para mim. Então Gideão disse: eu sou o filho mais novo. Hoje o filho mais novo é aquele que recebe as benesses todas. Naquela época, o filho mais novo não valia nada, porque quem valia era o primogênito, aquele que recebia tudo. O primeiro filho, o filho mais velho. Os outros que vinham, se sobrava alguma coisa para ele. Então ele dizia: eu sou o filho mais novo. Agora escute. Da família mais pobre. Ou seja, o filho que menos valia na família e a família que menos recurso tinha. Em todo Israel, a família mais pobre. Mas ele não parou aí. Ele disse ainda da tribo de Manassés, a menor das tribos de Israel. Então eu sou da menor das tribos, da família mais pobre e o filho mais novo. Ele olhava para trás, não tinha ninguém mais desgraçado que ele. Ele estava no último lugar da desgraça, ou seja, era a pessoa mais insignificante que havia na nação de Israel. Não havia ninguém mais insignificante que ele. E ele se via assim. Mas era isso que ele era? Não! Quem ele era? Homem valente, que com 300 homens venceu todos os filisteus que durante 7 anos vinham oprimindo a Israel. Era homem valente ou não? Com 300 homens venceu um exército inteiro. Era muito valente. Mas ele não se via assim. Ele se via o último da fila de uma nação. Tu não é aquilo que tu parece que tu é. Tu não é aquilo que os fatos dizem que tu é. Tu não é aquilo que a situação mostra que tu é.
Tu não é aquilo que tu pensa que tu é. Tu não é aquilo que as tuas experiências disseram que tu é. Tu é aquilo que Deus te criou para que tu fosse. Tu é aquilo que Deus diz que tu é. Amém? Fica de pé agora. É para isso que tu está aqui hoje. Para que o Senhor Deus te levante. Fecha teus olhos. Para que essa fortaleza da tua mente, essa ideia que foi criada, essa mentira, essa crença enganosa, esses pensamentos que foram forjados pela história, pela tua família, pelas tuas experiências, pelas coisas que aconteceram, Deus está dizendo que hoje Ele quer mudar a tua história. Deus está dizendo que hoje Ele quer te tirar desse pensamento de mediocridade, desse pensamento mentiroso. Ele quer que tu renuncie esse pensamento, essa fortaleza mental que Satanás se sentou em cima dela e começou pelas situações e pelas coisas que tu escuta todo dia na tua mente, que as pessoas falam, e pelas experiências que tu tem na vida, que parece que estão afirmando verdadeiramente que tu é isso, mas hoje, em nome de Jesus, eu aqui sou boca de Deus para te dizer, tu não é isso. Tu não é isso que essa fortaleza mental diz que tu é. Tu não é isso que essa fortaleza espiritual diz que tu é. Tu é aquilo que Deus estabeleceu, determinou para que tu seja. Tu é aquilo que Deus te chamou para que tu seja. E para que tu faça aquilo que Ele te levantou para fazer. E se tu acha que como Moisés, tu é alguém insignificante, lá no deserto, cuidando de ovelha emprestada, porque as experiências e a situação e as tuas derrotas e os teus sentimentos dizem isso, eu quero te dizer não. E o Senhor vai vir falar contigo, e vai vir dizer para ti, e vai vir te levantar como Ele foi falar com Moisés. E Ele tem colocado no teu coração, e vai colocar mais forte no teu coração, e vai colocar mais intenso no teu coração. Assim como Ele fez com Neemias, que era apenas um garçom, mas Deus veio falar o coração dele, inquietou, e disse, Neemias, tu não é um garçom apenas, tu é aquele que vai restaurar a cidade de Jerusalém. Tu não vai ficar na história como um garçom. Tu vai ficar na história como alguém que mudou a história de toda uma nação. Que devolveu honra. Que devolveu segurança. Que devolveu estima para uma nação inteira. Isso é que tu és, Neemias. Isso é que tu és. Porque até Neemias chegar na cidade, a cidade estava destruída, derrotada, insegura, frágil. E Neemias devolveu estima, segurança, valor novamente. Deus tirou ele de lá, de como que se fosse insignificante. Como que alguém que passou pela história e não fez, e não ficaria nem lembrança do seu nome na história. Mas hoje, quase 2.600 anos depois, estamos falando nesse cara, chamado Neemias, que deixou de ser um garçom, para devolver a autoestima para toda uma nação. É isso que Deus quer fazer conosco aqui. É isso que Deus quer fazer contigo aqui. É por isso que tu estás aqui. É por isso que Ele te chamou para estar aqui. Por isso que Ele te resgatou, te tirou
não apenas para que tu sejas salvo e tenha esperança do céu. Não, Ele quer hoje, agora, começar essa grande façanha, essa grande história na tua vida. Querido Deus, querido Pai, hoje aqui neste lugar, hoje aqui nesse lugar, com essa palavra que foi falada, pregada, ensinada, segundo o teu propósito, para que toda a mente com os pensamentos e com as crenças pervertidas vão ser rompidas em nome de Jesus. E agora eu vou contra todas essas fortalezas mentais, no nome de Jesus. Todos os demônios que se aninharam contra essas fortalezas mentais e que prenderam as pessoas em situações de insignificância, de sentimento de menos-valia, de percepções de uma baixa autoestima, de sentimentos de que a vida deles tem pouca significância, mas hoje, no nome de Jesus, eu vou contra todas essas fortalezas mentais. E pela palavra de Deus, decreto aqui, homens e mulheres que se levantarão deste lugar para serem homens e mulheres que construirão a história dessa cidade, história dessa região, história desse estado, história do Brasil, história em muitas áreas da sociedade. Levantar-se-ão e pelo poder de Deus farão diferença, como Moisés disse: Senhor, quem sou eu, Senhor? E o Senhor diz: eu serei contigo. E Ele diz para ti também: eu serei contigo. E porque Ele diz: eu serei contigo, é por isso que tu pode crer nessa palavra. Porque se tu olhares para ti, nas tuas limitações, tu diz: jamais poderei alcançar, jamais poderei chegar lá. Mas o Senhor diz: eu serei contigo. E por isso tu farás o impossível. Por isso tu pode dizer: no Senhor farei proezas. Por isso tu pode dizer como o Senhor disse para o profeta, disse: diga ao fraco, eu sou forte. Porque Ele diz: eu serei contigo. Como Ele disse para Moisés: eu serei contigo. Ele diz para ti: eu serei contigo. Meu Pai, hoje, aqui, quando cada um voltar para a sua casa, no nome de Jesus, quando cada um voltar ao seu lar hoje à noite, como eu falei, não vieram aqui de distância, de longe, gastaram dinheiro, gastaram seu tempo, simplesmente para receber algo de homens, mas estão aqui para receber algo de Deus, algo do Espírito Santo. E por isso agora, meu Pai, em nome de Jesus, eu imparto sobre cada um deles esse destino celestial que tu tem para a vida de cada um, no nome de Jesus. Levanta tuas mãos agora bem alto, para que tu receba essa palavra. Diga assim: Senhor Deus, eu recebo essa palavra. E a partir de hoje, eu declaro que eu não sou aquilo que as circunstâncias, aquilo que as situações, aquilo que as experiências, aquilo que os fatos, aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou aquilo que tu dizes que eu sou. E eu farei aquilo
tu tens destinado para a minha vida. Em nome de Jesus, coisas muito maiores que eu poderia fazer com a minha própria capacidade, porque eu sei que tu estará comigo. Tu estará comigo para alcançar tudo aquilo que tu tem destinado para mim. Em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém.